de Atos. E nós, no culto passado, lemos Atos capítulo 1. Hoje é dia de Atos capítulo 2, ok? O título da aula hoje é Fogo que nasce da água. Uau! Fogo que nasce da água. Tem como fogo nascer da água? Vamos lá, Lucas, ensina. O que vocês acham? A Bíblia vai ensinar pra gente, ok? Eu espero que vocês estejam vivos depois de ontem. Ontem foi bem complicado. Você não sabe o que aconteceu ontem? Ontem nós ficamos das 10 da manhã até as 7 da noite andando por toda Lisboa. A gente convidou pessoas para estudarem a Bíblia, a gente orou muito e muito. Chega uma hora que eu orava para Deus, eu não sei mais o que falar com o Senhor. Eu estou orando pelo copinho da Santa Ceia, eu estou orando por... Eu não sabia mais o que orar. Não, mas foi muito bom. A gente começou e eu deixei bem claro, a gente está fazendo isso como um sacrifício para Deus, ok? A gente poderia estar em casa orando, a gente poderia estar evangelizando em um lugar que tem muito mais gente, mas estamos aqui como sacrifício. Então não vamos reclamar. Quem foi o primeiro a reclamar? Eu. Meu pé começou a doer muito. Eu estou usando um tênis. Feio. Não acho feio. Chama Barefoot Shoes, que é em tradução tênis descalço. Você sente que como se você estivesse descalço. Eu tenho uma amiga que gosta disso também. Mas não é a melhor opção se você quiser andar 9 horas no dia. Porque é como se você estivesse descalço às 9 horas. Mas amém. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Antes da gente ler, eu vou fazer uma oração. Pai amado Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje. Obrigado por poder ler Atos capítulo 2. Eu oro para que o Senhor me deixe de lado agora e que o Senhor fale aqui, Deus. Eu oro, Pai, para que nós possamos ler a Bíblia e possamos sair daqui inspirados e entender realmente o que significa esse fogo que sai da água, Deus. Eu oro por isso em nome de Jesus. Nos inspira com o Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: Chegando o dia de Pentecoste. O que significa Pentecoste? O dia de Pentecoste é uma festa que os judeus tinham. Então, judeus de várias nações, eles se reuniam para uma festa. Só que essa festa aqui é uma festa muito interessante. Porque nesse ano, nessa festa, algo muito louco aconteceu. Estavam todos reunidos num só lugar, como nós aqui, estamos reunidos num só lugar. Sim. Eu espero, né? Ninguém está em outro lugar. Você pode estar aqui fisicamente, mas não mentalmente. Vamos lá, irmão. Ok? Vamos estar todos reunidos aqui. Bora. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Imagina você, nós estamos aqui, e vem um vento e começa a quebrar o vidro e abrir as portas e começa a encher, isso aqui cai, as folhas começam a sair. Imagina que loucura que está acontecendo aqui. Um vento enche toda a casa. Versículo 3. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Imagina agora uma língua em chamas, em fogo, que começa a ficar na cabeça de cada pessoa aqui, cada um de nós. E esse é algo bizarro. Então, o que significa tudo isso? O que tem a ver língua de fogo? Isso nunca tinha acontecido numa festa de Pentecostes que eles tinham. Isso era algo inédito. Olha lá em Hebreus capítulo 12. Vamos lá, Lucas. Vamos ver o que esse fogo representa. Vamos lá, irmão. Muito bom. Hebreus 12, versículo 28. Diz, portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável. O que estava acontecendo em Atos 2? Eles estavam recebendo o reino inabalável. Por quê? Várias profecias de Joel, de Isaías, de Daniel falavam que naquele momento é quando o reino de Deus chegaria. As chaves que Pedro tinha, que Jesus deu para ele em Mateus 16, são as chaves que ele abriria o reino de Deus. Ele seria a pessoa que começaria a pregar, e a gente vai ler isso depois. E aqui diz, quando nós recebemos o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Vamos ler isso hoje também em Atos 2, que no finalzinho eles realmente adoram a Deus e louvam a Deus. Versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Em Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés como? Numa sarça ardente.
Porque Deus e fogo, e muitas vezes na Bíblia, são sinônimos. Em Levítico 9, nós vemos que fogo, ele sai de Deus e ele queima o holocausto das pessoas que estavam lá. Em Êxodo, capítulo 19, nós vemos que Deus, ele vem como um fogo no Monte Sinai, e com a fumaça saindo dele, para falar a Moisés sobre os mandamentos. E Moisés vai lá, anota, depois volta pro povo, vê que o povo está adorando Baal, fica com raiva, bate os mandamentos no chão, depois volta para lá e anota de novo. Então Deus, ele vem na Bíblia como um fogo consumidor. Mas qual é a diferença em Atos 2? Porque são vários foguinhos. São línguas de fogo. Por quê? Porque a partir desse momento, cada um poderia ter Deus dentro de você. Nesse momento é quando chega o Espírito Santo, em formato de fogo. E hoje você pode ter Deus morando dentro de você. Isso significa as línguas de fogo de cada um. E por que línguas? Vamos voltar para Atos capítulo 2. Vamos lá, Lucas. Primeiro ponto, o fogo que consome. O fogo que consome. Atos 2, versículo 4. Vamos lá, irmão. Todos ficaram cheios do quê? Espírito Santo. Do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Nós temos a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São todos a mesma coisa. Eu conheço muitos ateus que pensam, nossa, mas é muito difícil imaginar que algo seja a mesma coisa, só que 3 vezes. Né? Eu já tive muita dúvida, eu era ateu antes também. Eu tinha muita dúvida nisso. Né? Os muçulmanos também não conseguem entender isso. Mas é como se fosse H2O, como se fosse água, que se expressa em estado líquido, sólido e gasoso. Continua sendo água. Né? Então Deus se expressa em Espírito Santo, em Jesus na terra, e Ele é Deus também, ok? E tanto que o Espírito Santo também, ele é representado como fogo. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Claro que todas as nações conhecidas da época. Né? Não tinha, eu imagino que não tinha ninguém da tribo indígena Tupi-Guarani do Brasil lá, não. Versículo 6. Ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Que língua de fogo é esse? Muitos pentecostais, e o pentecostalismo surge depois de 1800, e eles começam a falar que existem línguas estranhas, e essas línguas de fogo eram línguas que as pessoas falavam quando a tradução de língua no grego é idioma, porque eram judeus de várias nações do mundo, e eles falavam o seu idioma e as outras pessoas entendiam no idioma delas. E fica muito claro isso no versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? A língua materna que você aprende quando era criança, da sua mãe, daí vem a palavra. Eles não aprendiam línguas assim antes, não. Na sua própria língua materna. De onde eles vinham? Partos, versículo 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da parte da Líbia, próximos da Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses da ilha de Creta e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É isso que estava acontecendo aqui. Imagina essa situação. Algo bizarro. Isso é algo que nunca tinha acontecido antes. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa tudo isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eles beberam vinho demais. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11. Pedro, por quê? Ele recebe as chaves em Mateus 16. Então ele seria o responsável por inaugurar a igreja no primeiro século. Não que ele tenha sido o primeiro papa. Porque quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa pedra não simboliza Pedro. Essa pedra é o próprio Jesus, que é a pedra angular, como vemos em 1 Coríntios capítulo 3. Então, a base da igreja não é um pastor, não é um papa, não é ninguém. A base da igreja é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular.
versículo 14. Olha o que Pedro diz. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Talvez na época faria até sentido, mas hoje em dia as pessoas ficam bêbadas às 9 horas da manhã. É verdade. Ontem, quando nós fomos caminhar, nós nos reunimos às 10 da manhã no Cais de Sodré. E a gente estava escutando um tux. E o pessoal, 10 horas da manhã. Você vê como o mundo está hoje. Versículo 16. Ao contrário, isso é o que prediz Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Que últimos dias? Se você for para Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 4, você vê que 750 anos antes de Cristo, Isaías já falava, nos últimos dias, o reino de Deus, o monte do templo do Senhor seria estabelecido. E todas as nações estariam lá. Isso partiria de Jerusalém. Isso partiria de Jerusalém. Ou seja, nós vemos todos esses elementos sendo cumpridos aqui. Mas nos últimos dias do quê? Como Joel também disse aqui nos últimos dias. Nos últimos dias do judaísmo. A partir de agora, se você fosse judeu, você não estaria automaticamente salvo. Você não seria automaticamente povo de Deus. Agora a salvação vem para os gentios também, amém? Amém. Tem algum judeu aqui? Não. Ok, então para todos nós aqui. Okay. Graças a isso nós podemos ser salvos, graças à morte de Jesus Cristo. Uau. E a ressurreição dele. Vamos, Lucas. O fogo está dentro de ti. Deus, ele sempre quis que todos nós nos entendêssemos numa mesma língua. Esse era o plano original de Deus. Mas o homem, no seu orgulho, fez aquela torre de Babel. E Deus fez com que várias línguas acontecessem. Mas, por uma primeira vez, todos se entendiam de novo. No momento da história. Por quê? Porque era Deus que estava aqui com eles. O fogo de Deus, que habita dentro de você, traz talentos para você. Por quê? Eles começaram a falar em outras línguas. Eu gostaria que em uma manhã uma língua pousasse na minha cabeça e eu começasse a falar em japonês. Não seria, ou russo, eu gostaria muito de falar russo, para falar com os avós da minha esposa. Não. Mas Deus, ele dá talentos que você nem imaginaria que você teria. É verdade. Por exemplo, a Filipa, que foi até Suécia ser missionária lá e aprendeu um pouco de sueco. Talvez antes dela se tornar uma discípula, nem imaginaria que ela aprenderia sueco. Ou o Danilo que está aqui, e ele que canta pra gente aqui hoje. Talvez o Danilo nunca imaginaria que Deus teria um poder para ele de cantar. Não. Ou que a Dina se tornaria especialista em marcas de suco de uva e saberia o preço e o suco de todos os mercados que existem. Vamos, Dina. Ou que eu me tornaria um especialista em arrendar salas de hotel para a gente se reunir. Eu nunca imaginaria que eu faria isso na minha vida. Não. Mas Deus te deu talentos porque Ele tem um propósito para esses talentos. Até os mais simples, como falar, que você tomou por garantido. Como falar, como ver, como escutar. Todos esses talentos, e talvez você pense, nossa, mas eu não tenho nenhum talento. Você tem talentos. Mas você precisa de Deus para que Ele revele esses talentos para você. Muito bom. Todos os talentos que você tem, Deus, Ele te deu. Qual é o problema? O problema é quando você começa a adorar mais os talentos do que Deus. É verdade. Quando você começa a passar mais tempo a adorar mais os presentes que Deus te deu do que o presenteador. Aí é um momento perigoso. Quando você começa a idolatrar as coisas que Deus te deu. Qual talento você quer devolver para Deus? Qual talento? Aqui, qual foi o talento que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas. E Pedro, ele usa desse talento para na pregação dele todos pudessem entender a Pedro. Imagina se tivesse tradução para 20 idiomas enquanto Pedro estava pregando. E não é em um dia 3.000 pessoas seriam batizadas, mas em uma semana. Porque ia demorar muito para traduzir tudo que Pedro vai começar a pregar aqui. É verdade. Mas Pedro decidiu usar o talento para Deus. Os talentos que você tem não são seus, são de Deus. Se você é bom em música, se você é bom em esporte, se você é bom... qualquer coisa. Deus te deu esse talento, Deus te deu a capacidade de aprender. Amém. E nós devemos voltar para Ele todos os nossos talentos. Estão comigo? Sim. Como a igreja esse ano, nós vamos começar a fazer duas coisas.
Primeira coisa, nós vamos começar um podcast com as mulheres no Spotify. Uau! Então a gente precisa usar esse talento para Deus, ok? Então a gente vai começar as gravações depois do culto inaugural que vamos ter. E vai ser live talk, né? Vai ser falar sobre a vida, falar sobre temas polêmicos, aborto, feminismo, todas essas coisas. As mulheres vão falar no podcast no Spotify. E um outro talento que eu quero usar para Deus é que nós homens vamos começar uma equipe de futebol. Uau! Então, talvez Deus não deu esse talento para você, nem para mim, mas esse talento a gente vai usar muito para Deus. Deus vai trazer muitos visitantes nos nossos jogos de futebol. Vamos. Sim. Vamos continuar lendo aqui, versículo 36. Diz o seguinte. Aqui, claro, né? Eu pulei vários versículos, mas explicando o que acontece, Pedro ele cita Joel, o que Joel tinha falado, e Pedro começa a pregar sobre o quê? Sobre Jesus Cristo. Então, antes o que unia o povo judeu era Abraão. Agora, Deus formaria uma nova aliança com o povo que incluiria os gentios. Quem são os gentios? São todos os que não são judeus. E essa aliança seria feita por meio de Jesus. Amém. Então, Pedro ele diz basicamente três coisas na pregação dele, que você vê no versículo 22 até o 25. Ele diz, primeiro, Jesus Cristo é Deus. Ponto. Sim. Segundo, Jesus Cristo morreu numa cruz e vocês são responsáveis por terem matado Jesus Cristo. Vocês mataram ele pelos seus pecados. Esse é o segundo ponto da pregação de Pedro. E terceiro ponto que ele prega, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. Não só espiritualmente. Tem pessoas que acreditam que quando Jesus ressuscitou foi só um espírito. Né? Não, Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos. Quebrando as leis da física e da química. Versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês também sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Uau! Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Onde fala da ressurreição? Fala no versículo 31. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Se o corpo não sofreu decomposição, implica que ele ressuscitou fisicamente dos mortos. E ele chega para Tomé e mostra a mão para Tomé que duvida dele. Né? Então, essa é a pregação de Pedro. Eu quero fazer uma pergunta para você que nos visita hoje. Você acredita nisso? Você acredita que por todos os males, todas as coisas ruins que você fez, você foi responsável por ter matado Jesus na cruz? Porque ele morreu pelos seus pecados. Você também acredita que Jesus é Deus? Isso é algo que eu não acreditava. Você também acredita que Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos? Se você acredita em algumas coisas, ou nada, ou em tudo, eu quero te falar que tudo bem, ok? A pessoa que te convidou vai estudar a Bíblia com você. Amém. E vai te explicar melhor o que significa cada uma dessas coisas, biblicamente falando, ok? Versículo 36. A gente vai ver como o povo reagiu a tudo isso. Vamos lá, irmão. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Aqui Pedro vai fazer um resumo de tudo, ok? Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Quando ouviram isso, ficaram com raiva em seu coração. Não? Quando ouviram isso, ficaram felizes em seu coração. Não, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. No inglês aqui diz cut to the heart, ou seja, eles foram cortados no seu coração. Quando eles ouviram, nossa, então quer dizer que Deus enviou o seu filho para morrer por mim e eu matei ele na cruz? Eles ficaram tristes e cortados. Eles acreditaram nisso. Eles tiveram fé. Uau! Muito bom. E disseram, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então, eu queria que nós todos entendêssemos isso. Esse momento na Bíblia é um momento histórico. Algo que não tinha acontecido antes.
E é logo no comecinho dos Atos após Jesus Cristo ressuscitar. É o momento em que o reino de Deus chega na Terra, e é o momento que o Espírito Santo chega na Terra, e é o momento que tudo vai mudar a partir daqui. A partir daqui, as coisas elas vão ser de outro jeito. Você não precisa mais ser circuncidado no 8º dia, você não precisa mais ter que sacrificar um boi para ter o perdão dos pecados. A partir daqui, com essa pergunta dos judeus, o que nós devemos fazer é o que cada um de nós aqui deve fazer depois que você tem fé e acredita em Jesus Cristo. Muito bom. Olha o que Pedro responde, versículo 38. Vamos lá. Arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Seria o nosso caso aqui. Né? Nós estamos muito longe de nascer, né? E muito longe estamos agora fisicamente também. Mas essa é a promessa para todos. Uau. Uma vez que você tem fé, você precisa se arrepender dos seus pecados. O que significa arrependimento do grego? Metanoia, que é uma mudança de mente, que leva a uma mudança de atitude. Isso é o arrependimento. Na época, os soldados romanos, o general, ele gritava para os soldados: arrependam-se! Eles tinham que dar um giro de 180 graus. Por quê? Porque você mudava totalmente de direção. Você se torna uma outra pessoa. Como diz João capítulo 3, você nasce de novo quando você é batizado. Amém. Bom. Antes era Simão, depois se tornou Pedro, entende? Antes você era Daniela, você se tornou Filipa, entende? Você muda totalmente de direção. Isso é um arrependimento verdadeiro. Amém. Arrependimento não é remorso. Judas teve remorso. Judas, quando pecou, ele se sentiu muito mal, pegou as 30 moedas de prata e jogou no sinédrio para os judeus e se enforcou. Ele não teve arrependimento, ele se sentiu mal apenas. É importante você se sentir mal depois do seu pecado, mas o que é importante ainda mais é o seu arrependimento. Muito bom. É quando você muda totalmente. E depois de se arrepender, o que deve acontecer depois? O batismo. Amém. O que é batismo? Do grego baptizo significa literalmente imersão. Imersão em quê? Em suco de uva? Não. Era o que eu acreditava. Não que eu acreditava, mas era uma dúvida que eu tinha. Eu cheguei pro cara que estava estudando a Bíblia comigo e eu falei: mas por que tem que ser em água? Por que não em suco de uva? Por que não em petróleo, sei lá? Quão puro tem que ser a água para que alguém seja batizado? E eu tinha umas dúvidas, sabe as dúvidas bem? Mas por que é água? Porque todos os batismos que acontecem em Atos são em água. Em Atos 8, quando Filipe vai lá e batiza o eunuco, eles descem até a água e saem da água. E a imersão, não aspersão. Algumas igrejas batizam com aspersão. A palavra batismo no grego significa imersão, imersão completa. A Ellen mostrou recentemente um vídeo que alguém estava sendo batizado numa igreja evangélica aí e estavam segurando as mãos, né? Batizou só a cabeça, né? Não. Biblicamente falando, é imersão completa. Amém. E é nesse momento que você recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Como pode fogo nascer da água? Porque é no momento do batismo que você recebe o Espírito Santo, que habita dentro de você. Se você não foi batizado ainda, a gente pode estudar a Bíblia para você entender melhor o que significa isso. Se você já foi batizado, pensa: será que quando eu fui batizado eu tinha me arrependido de todos os meus pecados? Ou será que eu simplesmente continuei a minha vida como eu tinha antes? Pensa sobre isso e a gente pode estudar a Bíblia e entender melhor o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas coisas, amém? Mas o que significa o batismo? Significa salvação. Em 1 Pedro 3,21, a gente vê que a água, não precisa ir lá, mas a gente vê que a água que também salva vocês, é isso que diz a Bíblia. Não. E eu quero desafiar todos nós aqui. Arrependa-se dos seus pecados. E se você não foi batizado ainda, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, ok? Por que deveria ser água? A água tem um papel muito importante para a história da humanidade. E eu queria muito ler uma última escritura com vocês, lá em Ezequiel capítulo 47. Vamos lá, Lucas. Vamos entender melhor por que é água. As civilizações mais antigas, elas surgiram ao redor de rios, ao redor de água. Tente viver sem água por alguns dias e ver o que vai acontecer. A água é muito importante. Sim. Em Jeremias 17, não precisa ir lá, mas vamos primeiro para Ezequiel 47.
Mas Jeremias 17 diz que a água representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não só é representado por fogo, mas por água. Jesus, com a mulher samaritana, em João 4, Jesus diz o quê? Eu sou a água. Quem beber de mim não terá sede. Ou seja, Deus não só é representado por fogo e por várias outras coisas, mas por água também. E olha em Ezequiel 47, versículo 7. Vamos lá, irmão. A Bíblia diz: quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua do mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque nessa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Essa é uma escritura um pouco complicada, mas Ezequiel ele tem várias visões. Em uma das visões que ele tem, ele vê um templo, que é o capítulo 47, e ele vê um rio que sai do templo, e as águas começam a descer. E onde as águas passam, árvores e frutos começam a brotar. E é uma água muito fértil, tem muito peixe, muitos animais lá. Versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sol. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Lembra de Jeremias 17? O que significa árvore? Significa pessoas. Por causa da água, pessoas brotariam e seriam frutíferas. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Essa água, a Bíblia diz que ela passaria no meio de En-Gedi e Englaim. Que locais são esses? Englaim era um local onde os gentios viviam na época. Pessoas que não eram judeus. E En-Gedi era onde os judeus viviam na época. Se você for ver, em Samuel, é onde Davi ele se refugia quando ele está fugindo de Saul. Ele vai até En-Gedi. O que está representando aqui? Isso aqui é uma profecia sobre o que aconteceu em Atos 2. Porque a partir da água, tanto os gentios quanto os judeus poderiam ser salvos. E seriam pescadores dos dois lados, que pescariam por peixe. Quem são os pescadores hoje em dia? Os discípulos de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 1, Jesus diz que vocês não só mais pescarão peixe, mas serão pescadores de homens. Pescarão peixes, pescarão pessoas para fazerem parte do reino de Deus, amém? O fogo que nasce da água. Amém. Vamos terminar em Atos 2. Vamos lá, Lucas. Eu amo estudo bíblico, né? Vamos, irmão. Eu espero que vocês gostem também da Bíblia. Atos 2, versículo 40. Eu penso às vezes, como que eu era ateu antes, cara? Eu era... amém. Como que eu era ateu antes? A Bíblia tem mais de 300 profecias. O que é uma profecia? É algo que foi escrito, que diz sobre algo que acontecerá no futuro. Mas a Bíblia ela foi escrita depois que esse algo aconteceu. Mas os linguistas, os historiadores, os arqueólogos, eles datam os manuscritos antes desse algo acontecer. São mais de 300. Muitos deles sobre Jesus Cristo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Mais de 30 pessoas que escreveram a Bíblia, de status sociais diferentes. Uns eram reis, outros eram simplesmente pescadores. Nossa. Pessoas totalmente diferentes, que muitas não se conheciam e falavam sobre a mesma coisa, em épocas diferentes. É como se eu escrevesse no papel hoje, olha, daqui 300 anos vai nascer um cara em tal cidade, o nome dele vai ser tal e tal, tal, tal. Daqui 100 anos nasce um outro cara que escreve a mesma coisa, que eu escrevi sem me conhecer. E é totalmente diferente. Qual que é a probabilidade de 300 vezes isso acontecer sobre Jesus Cristo? É bizarro isso. Mas a Bíblia foi alterada depois, então eu quero te convidar para a gente poder estudar a Bíblia. Vamos lá. Estudar sobre os judeus copistas, os soferins, os masoretas, os manuscritos do Mar Morto que foram achados no século passado. Tudo isso que comprova que a Bíblia nunca foi alterada.
Os masoretas copiavam a Bíblia, copiavam o Antigo Testamento, tudo. A Igreja Católica se apossou do texto masorético por muito tempo, infelizmente. Mas no século passado foram encontrados manuscritos nas cavernas do Mar Morto dos judeus essênios, 2000 anos atrás, que se ausentavam da cultura greco-romana, eles eram isolados. E comparando os manuscritos dos essênios com o texto masorético, que ficou sob domínio da Igreja Católica, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nada foi alterado. Deus não permitiria que a palavra dele fosse alterada. Amém? Versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, imersos. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas. Imagina hoje, temos 3.000 batismos aqui hoje. Seria incrível, não? Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É assim que acontece na República das Meninas. Você tem tudo em comum. Eu morei em república com discípulos também. E às vezes eu ia pegar um tênis e alguém estava usando um tênis. E você mantém tudo em comum. E quando você sai da república e você casa, nada muda. É verdade. Eu chego de noite morrendo de frio, olho pra Ana, ela tá com meu suéter ali. Tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É exatamente o que a gente vê nas repúblicas. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava semanalmente os que iam sendo salvos. Não é mensalmente? Não. É diariamente. Diariamente. Uma igreja que entende profundamente esse capítulo de Atos 2 é uma igreja que acrescenta diariamente pessoas. Eu tenho fé que um dia a igreja aqui de Lisboa vai ter batismos diários. Amém. Diários. Claro que para chegar ali a gente tem que primeiro chegar nos semanais. Mas um dia vamos ter diários. Eu quero preparar vocês para isso. Porque vocês vão ter muitos estudos bíblicos, e eu também. A gente vai ter muito estudo bíblico todo dia. Porque um dia vamos ter batismos diários. Como a igreja do primeiro século teve batismos diários. Amém. Muito bom, irmão. Eu quero encorajar todos nós. Esse é Atos capítulo 2. Semana que vem vamos ver Atos capítulo 3. Bora! E um dia vamos chegar em Atos capítulo 5, que para mim é o meu favorito, Atos capítulo 5. Mas eu quero encorajar todos vocês. Arrependam dos seus pecados. Sejam batizados. Amém? Eu lembro do dia do meu batismo. Dia 18 de julho de 2017, Frio. 7 graus Celsius, o Danilo estava lá, muito frio, mas ainda nesse frio vamos ter muitos batismos, ok? Amém. Para Deus dar todas as glórias, amém.